Hoje falaremos sobre o primeiro uso de semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulos? Bom, quando compararmos duas figuras, geralmente queremos saber quais as semelhanças existentes entre elas. Algumas vezes elas são iguais, algumas vezes são apenas parecidas. E também existem casos em que as figuras comparadas são completamente diferentes. Na matemática, frequentemente as figuras geométricas são comparadas e os resultados possíveis são figuras congruentes, figuras semelhantes e figuras diferentes. A seguir, discutiremos a semelhança entre polígonos e os casos de semelhança entre triângulos. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre seus lados e seus ângulos correspondentes são todos iguais. Existiu uma razão de proporcionalidade, quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira figura pelo valor de um lado da segunda figura e o resultado for, por exemplo, o número 2, então todas as divisões entre medidas de lados da primeira figura por medida dos lados da segunda figura terão 2 como resultado. Isso ocorre no caso dos hexágonos da imagem. Repare a divisão de qualquer lado do segundo hexágono por qualquer lado do primeiro tem 2 como resultado. Para que dois polígonos sejam semelhantes, deve existir proporcionalidade entre seus lados correspondentes, além de ângulos correspondentes congruentes. Voltando ao exemplo, observe que a razão entre os lados correspondentes é sempre 2. Para mostrar que eles são semelhantes, falta apenas mostrar que seus ângulos correspondentes são congruentes. Nesse caso são, por terem sido construídos com polígonos regulares. Para os triângulos, a regra é a mesma. Dois triângulos são semelhantes caso 3 ângulos correspondentes sejam congruentes e 3 lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. Caso ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se possuem 2 ângulos correspondentes congruentes. Não é necessário verificar o terceiro ângulo e nenhuma proporcionalidade entre os lados. Basta que 2 ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados semelhantes. Caso lado-lado-lado. Se dois triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Caso lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente são semelhantes. Observe este caso de semelhança no exemplo. Porém, como isso se aplica à história da matemática? Para explicar, devemos falar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. Viveu entre 624 a 546 a.C. Na cidade de Mileto, foi fundador da Escola Jônica, considerada a mais antiga escola filosófica, onde seus pensadores buscavam explicações cosmológicas, ou seja, por meio da natureza através das observações. Assim eram adeptos da chamada filosofia unitarista, cujo princípio estava baseado no princípio único a qual explica todas as coisas e, no caso de Tales de Mileto, o elemento água. Viajou para o Egito e para a Babilônia, aprofundando seus conhecimentos ao mesmo tempo que disseminava, tornando-se um homem muito admirado. E, no Egito, que ocorreu uma de suas histórias mais famosas. As pirâmides egípcias são monumentos grandiosos. A pirâmide de Quéops, construída por volta de 2500 a.C., é considerada uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Sua base é um quadrado, cujos lados medem cerca de 230 metros e sua altura é de 150 metros aproximadamente. Tales conseguiu medir a altura de uma das pirâmides, partindo do princípio que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta no chão, e o que essa razão é a mesma para diferentes objetos no mesmo instante. Tales pôde calcular a altura da pirâmide. Usou apenas um bastão e as medidas das sombras da pirâmide e do bastão no mesmo instante. Tales imaginou os triângulos VHB e ABC, que são semelhantes, por terem 2 ângulos respectivamente congruentes. Como Tales sabia que os lados desses triângulos eram proporcionais, pode determinar a altura VH da pirâmide através da proporção VH está para AB, assim como HB está para ABC. Como as medidas dos segmentos HB, AB e BC eram fáceis de medir, Tales conseguiu estimar uma altura de 158,8 metros para a pirâmide de Quéops. Tudo isso cerca de 600 anos antes da Era Comum. Pesquisadores questionam ainda se esse problema consiste em só mais uma aplicação do Teorema de Tales ou se foi o problema que o originou. Com todas estas informações, resta-nos enunciar o Teorema de Tales e apresentar uma breve demonstração. Uma das aparições mais importantes do Teorema de Tales é no estudo de triângulos. Ao traçar uma reta paralela à base, é possível construir um triângulo menor semelhante ao triângulo maior. Além disso, os segmentos formulados pela lateral do triângulo também são proporcionais.
o que possibilita a aplicação do Teorema de Tales para encontrar valores desconhecidos neste triângulo. Exemplo: calcule o valor de BD sabendo que o segmento de reta DE é paralelo à base do triângulo AC. Montando a proporção, sabemos que x está para 13, assim como 8 está para 16. Então, x sobre 13 igual a 8 sobre 16. Multiplicando o cruzado, temos 16x igual a 13 vezes 8. 16x é igual a 104. X é igual a 104 sobre 16. Logo, x é igual a 6,5. Com sua teoria, Tales contribuiu para o avanço dos estudos de razão, proporção, geometria e até trigonometria. Até hoje, seus princípios norteiam os cálculos de distância das engenharias, da física e a geometria na matemática. Muito obrigado por assistir este vídeo.